Estamos começando mais uma live aqui no Na Palma da Mão. Hoje, quinta-feira, esse friozinho gostoso, né? Onde a gente quer ficar aqui, ó, em casa, gostosinho, vendo um filme, assistindo uma TV. E por que não acompanhar a nossa live? Afinal de contas, hoje a gente vai receber a super pediatra, né? Super querida aí, Heloísa Ventura. Vai estar falando um pouquinho pra gente aí sobre vacina, sobre os 1000 dias das crianças, os primeiros 1000 dias de vida. Enfim, ela já chegou por aqui. Eu quero já receber todo mundo com muito carinho, dizer que eu tô sempre muito entusiasmada, muito feliz de estar aqui todos os dias com vocês, fazendo as nossas lives. Eu não canso de falar para vocês o quanto eu me preparo para esse momento. Hoje eu tive um dia super corrido, tive que ir para o escritório presencialmente. Todo mundo sabe que eu tô fazendo muito home office, mas hoje, mesmo com meu pé quebrado, tive que ir para o escritório. Vim correndo para casa para me preparar para poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a nossa live ela fica disponível aqui no IGTV depois que a gente termina e também são reprisadas na TV Com Santos, canal 11 da NET 8 da Vivo, e lá no YouTube também fica o nosso canal do Na Palma da Mão. Ficam todas as nossas lives e também os nossos vídeos que a gente grava e que tem muita matéria bacana por aí, né? Ontem a gente... Quero primeiro agradecer, né? Que hoje eu tive lá no Kelch Brasil, para ele cuidar um pouquinho do meu cabelo. E o Kelch foi um dos escolhidos do nosso quadro, daquele cantinho especial. Ele mandou um vídeo todo carinhoso e foi escolhido o vídeo do Kelch para que a gente possa fazer, a Giovana Barbosa, o escritório da Gi, possa fazer dar um charminho a mais, né? No cantinho do Kelch. Ele tava hoje todo emocionado, agradeceu muito, mas a promoção continua. Então, pro mês que vem, já gravem os seus cantinhos. É só ir lá na galeria de filtros, procurar o Na Palma da Mão. Você vai encontrar o nosso filtro, que é muito legal para você usar no seu dia a dia, porque são várias interfaces aí de celulares, tem o suavizador de pele, tem vários tipos de mãos, feminina, masculina, tem iPhone, Samsung. Além de você usar no seu dia a dia, grava o cantinho favorito da sua casa, grava aquele cantinho que você gostaria de dar um toquezinho a mais e manda pra gente, marca o Na Palma da Mão, marca a Gil Barbosa, pra gente poder já ir selecionando pro próximo mês, né? Então, dessa vez foi tudo meio corridinho, mas já vai mandando pra gente pro próximo mês, tá bom? Vou receber todo mundo aqui com muito carinho que chegou por aqui. Carolina Russo, minha cunhada, tá por aqui hoje. Um beijo, Carolzita. Nilza, Ioli, minha mãe linda. Elô já tá por aqui também. Alexandre Matos, tia Clélia, Laiane, Guilherme Braga, Marcítia. Passei lá na loja hoje, na MR Store. Não encontrei as meninas, elas deviam estar aí com Trem Bom Queijos fazendo entregas por aí. Mônica Martins, Thaís, Lida Macedo, Thaís, boa noite meninas, Cleide Santos, Rafael Vita, oi Rafa, Érica Varela entrou por aqui também, oi Érica, Guilherme Braga, Miguel Braga, pacote da doutora Heloísa, presente, fazendo entrega, né, Marcinha? Eu imaginei. Bom, vamos receber aqui a doutora Heloísa Ventura, pediatra, e assim, é muito bom ter a Elo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Elo, aqui na Oi! palma da mão. Boa noite. E aí, Fê, tudo bem? Tudo Ai, quanta gente bem? legal. É que Quanta gente, né? antes eu preciso mandar um beijo pro Miguel, que eu atendi ele hoje. Ele é meu paciente desde bebê, ele é uma gracinha. E ele assiste todas as lives. E aí ele falou que ia assistir para mandar um beijo para ele. Que é o Miguel pacotinho, lindo. é o seu É, o- pacotinho, é é. isso. Que delícia! Lincoln Reis também, vereador, tá por aqui. Bem-vindo, Lincoln. Jessiquinha, Cláudia, todo mundo, a Gia, arquiteta que eu acabei de falar dela, aqui também chegou por aqui.
Elô, que honra ter você novamente Ah, aqui. muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. E ainda mais falar um assuntos que eu amo. Você perguntou que assunto a gente fala. Eu falei, Pois vou é. te mandar uma lista. Eu mandei uma mensagenzinha para Elô, Elô, dicas de pauta, ela tudo. Eu falei, eu gosto de gente assim, que a gente pode perguntar qualquer coisa que está prontíssima para responder, né? E é verdade, né? Porque a gente está passando por uns tempos tão difíceis, né, Fê? E as crianças estão sofrendo tanto quanto a gente. E eu acho que a gente tem que falar como a gente pode oferecer uma estrutura melhor para as nossas crianças nesse tempo de pandemia e no pós-pandemia também, né, Fê? Que vem bastante problema por aí para a gente, né? Vem, né? Principalmente as Vem. crianças. E agora essa retomada aí, que tá esse impasse, faz a retomada, não faz a retomada, como vai ser essa retomada nas escolas? Então, tudo isso, as crianças elas têm que estar com imunidade bacana, né? Para Verdade. poder tá aí superando essas dificuldades. A Cleide está falando, diga à doutora que Marina Eu manda li. beijos. As crianças gostam das lives, sabia? Elas É, ficam todas felizes. o Guilherme está falando, pediatra gentil, humano e sensacional. É Ah, verdade, todo mundo ama. A Gi está hum. falando para eu mandar um beijo para Marina. Beijo, Marina. E a Elô também já mandou um beijinho para ela. Michele Tiziane, que teve essa semana aqui também falando de um assunto super importante, que foi violência doméstica, né? Violência contra a mulher e violência contra as crianças, que Verdade. também está acontecendo muito. Muito. Chega muita criança agredida para você em consultório, Infelizmente. nos pronto-socorro, nos pronto-socorro? Eu acho que a gente está vendo, Fê, com a pandemia e com o isolamento social, a gente viu crescer a violência contra as mulheres e contra as crianças também, né? Abuso psicológico, infelizmente, outros tipos de abuso. Então, existem crianças que estão vivendo assim verdadeiros infernos em casa. Então, a gente, E como pediatra, a escola tá, esse retorno da escola, uma das vantagens desse retorno é a identificação disso, né? Acho que talvez a maior das vantagens seria a identificação dessas crianças que estão sendo vítimas de violência. E às vezes a mãe passa com vocês em consulta de rotina e vocês pediatras também conseguem identificar alguma coisinha de diferente no ah, comportamento da criança, no corpinho da criança, né? infelizmente, é sempre assim uma tristeza para a gente, né? Como ser humano, observar uma violência contra a criança. Mas infelizmente, Fê, não é tão raro assim. E infelizmente, às vezes a gente tem essa ideia, é uma camada mais pobre. Mas eu trabalho bastante em pronto-socorro. A gente Sim, vê, às vezes, até em classes mais favorecidas, vários tipos de abuso. é Não só abusos mesmo. físicos, mas também existem crianças que passam muitas dificuldades, né? O problema da alienação parental, que a gente vê muito, né? Os pais se separam, Sim. aquela consulta que a mãe fala do pai, o pai fala da mãe, e a criança está ali participando de tudo. Infelizmente, a gente E os vê pais às isso. vezes nem percebem. Na realidade, acho que até percebe, mas está tão acima o É interesse dos verdade. pais sobre a criança que acaba ficando secundário o que a criança vai sofrer desde esse primeiro É momento, onde verdade. ela já entende as coisas. Com quantos anos, Elô, a criança já começa a entender esses desafios entre pai e mãe, né? Como é que ele. É. A cabecinha dela já começa a absorver esses problemas dentro de casa com quantos aninhos? Mas sabe, Fê, hoje a pediatria, a gente, com a melhoria da parte toda, quando eu me formei, a gente só atendia diarreia, né, pneumonia. É. Mas hoje a gente vê um pouco Febre. uma melhoria do sistema de saúde inteiro. Então, a Sim. pediatria foi muito para essa parte comportamental, que é uma parte que eu gosto bastante. E a gente fala muito hoje dos 1.000 dias de vida, né? A gestação, o primeiro ano e o segundo ano de vida, eles são fundamentais para você ter ali a formação de um adulto saudável. Então, a gente fala que Você até na colocou isso como uma gestação, das pautas. Eu até eu amo esse tentei, porque a assunto. gente acabou de falar.
uma horinha antes da live, eu corri para... Nossa, 1.000 dias, o que será? Parece plano de governo, né? Os 100 dias. Eu corri para tentar dar uma lida, me informar sobre o que seria, e vi que é super importante Com os 1.000 certeza. dias, que é desde o primeiro momento de vida, né? Intraútero, né? A gente sabe hoje que as emoções, elas, o estresse, a ansiedade, os gritos, eles vão gerando picos de cortisol, que é um dos hormônios do estresse, e isso é capaz de alterar as ondas cerebrais da criança. Então, crianças que vivem em ambientes de gritos, de violência, eles têm muita chance de se tornarem adultos depressivos, com ansiedade e outras doenças psiquiátricas. Então, assim, eu sempre falo muito dos 1.000 dias, porque é uma janela de ouro, é uma janela de oportunidade da gente criar um ser humano saudável, tanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista orgânico, de doenças, de programação metabólica. Distúrbios, né? Hoje a gente vê bastante criança, às vezes, com a infância já na obesidade. É o distúrbio alimentar, que toda aquela ansiedade ele vai descarregar em alguma coisa, seja brigando na escola com o coleguinha, mordendo a bochecha, ou descarregando na comida, né? E a gente está vendo o impacto da obesidade agora no Covid. Então, eu acho que mais para frente... Eu acho que eu tenho falado com vários médicos. Hoje ainda gravei o Santa Casa e Você, com o doutor Marcos Alonso. Ele falou a obesidade hoje, ela é o principal problema de diversas doenças, né? A gente falou por muitos anos da diabetes, mas hoje a gente tem falado muito mais da obesidade, que leva a diabetes também, mas a obesidade tem sido o pior fator, né, para o Covid, por exemplo. Mas nos últimos anos, a gente tem alguns relatos assim da ligação de obesidade, que a gente sabia já da síndrome metabólica, mas de uns anos para cá, dos relatos relacionando a obesidade e aumento de câncer, né? Câncer de mama, vários cânceres são ligados à obesidade. Agora, hoje, a gente está vendo o impacto da obesidade no sistema imune. Então, é como se você tivesse uma inflamação mais intensa. Então, nesse vírus, que ele parece ser o gatilho de um grande processo inflamatório, Fê, essas pessoas elas acabaram tendo aí um quadro muito mais grave do que os pacientes que tinham o peso adequado. Para as crianças também refletiu o isso. Léo. Um prematurinho, que agora é um homão. Ai, meu Deus, que delícia. Aliás, era prematuro. Era prematuro. Vamos mandar um beijo também para Milene, nossa amiga. Milene. O Matheus já tem até Instagram. Ele prematuro, que já está imenso, né? E ele é um digital influencer, né? Muito legal. Mas, Elô, vamos falar desses 1.000 dias, então. Porque eu vi que muita coisa envolve esses 1.000 dias, né? Desde de quando o bebê aí é fecundado, né? Até completar, chega próximo de 2 anos, é isso? Os 1.000 dias. Viu como eu estudei? E aí, tudo que envolve, seja o aleitamento, que às vezes as mães não veem tanta importância no aleitamento, essa parte que você está falando da serenidade no lar, conta um pouquinho pra gente. Hoje, a Sociedade de Pediatria, Fê, ela fala até que deveria ser 1.000 dias mais um tempo antes da concepção ainda. Que a gente pode programar o nosso filho antes da concepção. Então, uma dieta adequada, e não só uma dieta da comida, né? A dieta de toda a nutrição, do que a gente vive, do que a gente lê. Eu acredito muito nisso, sabe? Num ambiente de paz. Que tudo isso vai poder favorecer Isso antes de pensar em engravidar até. Antes, a gente tem aí a melhoria da dieta, né? A oferta do ácido fólico, que está muito ligada à prevenção de doenças neurológicas, né? De meningomielocele. Então, hoje se fala então que seriam 1.000 dias mais antes, pelo menos ali uns 2 meses antes. Mas programado mesmo, né? Programado. E a Organização Mundial de Saúde fala que esses 1.000 dias, eles aí têm uma janela de oportunidade. Então, crianças que têm aí uma gestação adequada,
Então, a gente orienta bastante. Você sabe que hoje, inclusive, a maior parte dos planos de saúde autoriza uma consulta dessa gestante no pediatra, porque a pediatria entrou para a gestação, né? Então, Além, no pré-natal, no pré-natal, a antes consulta do da criança pediatra. nascer, já vai a consulta do pediatra coberto pelo Isso mesmo. plano. Muitos planos já têm essa cobertura, porque a gente pode orientar a dieta. Você sabe que alguns estudos nutricionais, eles mostram, Fê, que o líquido amniótico tem gosto. Então, quando você tem uma dieta adequada, com vegetais, a introdução alimentar desse bebê com 6 meses é melhor, porque ele já conhece o gosto do vegetal. Então, a gente tem que falar isso para as mães também, né? Alimentação. Importante. Uma coisa que é importantíssima é o risco do álcool na gestação, que às vezes é uma coisa que não se fala, né? Gestação é álcool zero. Eu acho que bombom de Tabaco. licor não pode. Tabaco. Verdade. Aquela coisa da cerveja preta, né? Da Mouse Beer. Lenda. É lenda. Mito. É mito. Porque as mito. mulheres falam, tem que tomar bastante Mouse Beer, bastante Não. cerveja preta para dar bastante leite. Para tudo isso. É mito? É mito. Então é álcool, é melhor não tomar nada. Melhor não tomar nada. Melhor não tomar nada. Quando me pergunta assim, Elô, pode? O problema é que a gente está vendo um cérebro todo informação. Mesmo o nenê que nasce a termo, o cérebro dele, ele está ali tendo as ligações dos neurônios, né? As sinapses ali dos neurônios, todas se formando. E o álcool tem um efeito de você ter uma diminuição ali das ligações neuronais. Então, não existe nível seguro para álcool e cigarro também não. Então, isso faz parte da gestação ali, das orientações. E é importante também que a gente comece nessa consulta, Fê, orientar assim a mamada, porque às vezes a gente acha que quando tem um nenê, tira o peito, bota para mamar e pronto. Mas isso E é aí só na algumas novela. mães se frustram, meu filho não pega leite. Não, isso é só na novela. Porque eu mesmo, quando eu tive a minha filha, eu já tinha 10 anos de consultório e não foi assim fácil, não. Tem todo um jeitinho, É né? difícil. Então, Aleitamento é uma coisa e é extremamente importante. Outro mito que eu queria saber: existe leite fraco? Porque eu escuto muitas mães assim: meu leite é fraco, ele fica com fome, eu dou a mamada e eu acho que meu leite é fraco, tem que complementar com outra coisa. Existe tipos de leite materno mais fraco, mais forte? e você sabe que agora em agosto, deve estar falando, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria reservou agosto para a gente falar de leite materno. É o agosto dourado. Dourado porque são Que gotas de ouro legal! mesmo. O leite materno é o melhor alimento do mundo, não tem preço para o leite materno. A gente vai fazendo vários tipos de leite conforme o nenê vai precisando. E é uma coisa tão mágica o leite que a cada mãe faz o leite que o seu nenê precisa. Nos primeiros dias, a gente vai ver que aquele leite é mais ralo, que é o colostro, porque ele tem muita imunoglobulina, que são que vão povoar a nossa mucosa e proteger das infecções. Aí, conforme vai passando o tempo, esse leite vai ficando mais proteico, mais maduro, por isso que ele fica mais escuro. Então, o leite materno, ele é, assim, o maior presente que uma mãe pode dar para um filho. Não tem Então preço não para tem isso. leite fraco. Não tem leite Tem a fraco. criança que mama menos porque não tá sugando, tem a criança que mama mais, mas o leite em si, a qualidade do leite não existe. Não existe. O leite é maravilhoso sempre. E o nosso leite, ele é o leite humano. Porque a melhor fórmula do mundo, Fê, ela é a base de leite de vaca. Pode ser a leite mais caro do mundo. Ele é com leite de vaca. O leite da vaca é para o bezerro. Então, o bezerro usa muito mais proteína do que o humano. Então, esse aporte aumentado de proteína, ele, além de não servir para a gente, ele vai ali, a proteína em excesso nos primeiros 2 anos de vida está ligado à obesidade. Então, quem mama a fórmula tem um risco maior de obesidade do que o leite materno. Uma coisa que é muito importante é a gente falar da proteção que o leite materno dá para a mãe.
você sabe que a diminuição do câncer de ovário e do câncer de mama é muito grande em mães que amamentam. E além de uma coisa mágica, que é o apego. Então, tem um O trabalho que laço mostra, afetivo. que é uma pesquisa em presídios. Os presidiários têm um histórico muito pobre de amamentação. Então, aquele vínculo que se faz de mãe Olha, e filho é uma coisa assim que é impagável. Tem um trabalho lindo da Universidade de Pelotas, que eles seguiram 30 anos pacientes que mamaram no peito. E eles descobriram, Fê, que esses pacientes, depois de 30 anos, eles têm famílias mais felizes e ganham 30% a mais de quem não mamou. Então, eu sempre falo isso. uau! Vamos pensar em dinheiro. Que Beijão no bolso, todo mundo vai amamentar. leite materno é de graça, né? Não tem que esquentar, não tem que levar nada, porque nem que mama fórmula é uma parafernália, né? Que a mãe tem Sim. que levar. E você influindo ali no futuro do cérebro do seu filho. Então é o maior presente do mundo, até os 6 meses o aleitamento. E às vezes a mãe aqui, na maior parte das mães, Fê, elas que trabalham, com 4 meses elas têm que voltar. Mas é importante que às vezes a gente faça ou uma introdução de alguma fórmula, ou também a gente orientar o armazenamento. Então eu voltei a trabalhar, minha nenê tinha 1 mês, né? Porque aquela loucura, né? Você não pode se dar o luxo nem dos Não, 4 meses, né? mas eu armazenava e oferecia o leite materno. Então, existem alguns tipos de ajuda que a gente pode dar para a mãe para manter o aleitamento, a amamentação. A Fora amamentação. estimular os trabalhos a terem locais, né, para armazenar leite e deixar A essa mãe ficar com própria o bebê. sugada da mama para a criança, o ato de sugar, né, o movimento é importante para a criança, não é? Muito, muito, porque a boca é a mesma para fala, para comer. Então, crianças que mamam peito falam melhor, né? Elas Fala falam mais melhor cedo, fala mais. e elas conseguem a introdução da papinha, né? Da papa principal com 6 meses é mais fácil do que nas crianças com mamadeira. Então, Entendi. e fora a diminuição, né, das diarreias, das infecções. Então, amamentar é o melhor presente do A mundo. cólica, porque quando introduz o outro tipo de alimento já vem a cólica, que eles sofrem pra É, caramba. não, agosto dourado para a gente. Ai, que delícia! Eu adoro. Eu já falei aqui que eu fiz parte do Enan. A Você doutora falou. Keiko é uma querida, eu adoro. Maravilhosa. Aleitamento é um tema que eu acho sensacional. Não, não sou mãe, não tive essa honra de poder amamentar, que eu acho que deve ser uma grande honra mesmo, uma mãe que pode colocar seu filho no seio e falar, eu dei, né, o meu leite para o meu filho. Então, eu acho que é muito lindo. E aí a Ju tá falando que a Sam ainda mama, 3 aninhos, e que você, Lô, super incentivou. A Marli tá falando que ela amamentou quase 1 ano e teve o câncer de mama. É, Reduz, mas existem outras causas que podem existem. ser a genética, né? Infelizmente, né? Mas a Mas, gente. numa forma É, geral, ele ajuda na diminuição dos casos de câncer de mama. ajuda, ajuda. E assim, o apego, né? A doutora Keiko, você falou, acho que ela foi uma das primeiras médicas, assim, que falou da criação com apego, né, Fê? Eu É. acho que isso é muito importante. E A ensina gente. muitas mães a pegar, né? Tipo, várias vezes ela fala pra mim, as mães saem do hospital e falam, ai, tô desesperada, irritada, ele não pega o peito, chora, chora, chora. E ela ensinava como É, trazer esse afeto. E aí a criança começava a mamar e a mãe chorava. Gravei várias é, vezes esse ato da mãe chorando, falando, mas ele não mamava. E aí ela ensina, e com aquele jeitinho que vocês sabem. E a mãe se emociona, porque deve ser uma troca. Nossa, é E, maravilhoso. e a doutora Keiko, ela é maravilhosa. E ela foi uma das primeiras a falar desses cuidados com a família, né? Que é tão O banco de importante. leite. Do banco de leite. Às vezes a gente vê aquela mãe sozinha com aquele bebê. Eu lembro a doutora Keiko, não, tem que chamar o pai, a avó. Né? E a gente, como mulheres ali, fornecer o apoio para elas, porque às vezes aparece tanto palpite, né, Fê? Ah, o seu leite é fraco,
ele chora porque ele está com fome. Então sempre aparece um palpite. E a culpa Então, é sempre da mãe, né? A E a família culpa é toda, sempre da em mãe. muitos É casos, a verdade. família toda acaba jogando uma pressão psicológica na mãe. A Lu, Verdade. a advogada Lu, que está aqui com a gente toda sexta, falou que o marido dela, o Luiz, mamou até os 7 anos. Olha isso! Mas sabe que no Enan, quando teve o encontro do Enan no emissário, eu já falei isso também, que eu olhei para o lado, na hora que todo mundo ia amamentar ao mesmo tempo, a mãe em pé levantou a blusa e o menino mamando, com aquela cara de delícia, já grandão. Eu falei, gente, que não, é um barato, porque tem criança que para sair é complicado. A Laurinha mamou 1 ano e 2 meses, a filha da Juliana Cubo, que é fisioterapeuta lá da Santa Casa também. Um beijo para Ju. Mas quanto mais tempo, melhor, né? Mas tem uma hora que também é bacana dar, né, para Eu acho que o criança. equilíbrio é tudo, né, Tem o Fê? Eu acho que a equilíbrio, gente, como mães, assim, a gente tem uma função muito grande de ensinar para os nossos filhos a viver com equilíbrio. Eu penso isso muito, né? E falo para os pacientes e falo isso para minha filha também. A gente precisa criar filhos que sobrevivam sem a gente e que tenham um equilíbrio em tudo. Não precisa de nada demais, né, Fê? A gente está vivendo essa pandemia e vendo o que é importante mesmo. É importante. Assim, a afetividade, né? Verdade. Não tem. Tá todo mundo vivendo igual. Quem tá num. É óbvio, as pessoas falam, é muito mais fácil ficar em quarentena na casa do Rodrigo Faro. Não sei. Talvez não sei uma também. casa simples, com muita afetividade, com muito amor, com muita risada, talvez seja muito legal. Ou talvez até mais legal, porque o dinheiro não é tudo, né, Elô? E a gente viu isso. E é importante que a gente passe isso para os nossos filhos, sabe? Esses valores. Eu acho que se essa pandemia ensinou alguma coisa para a gente, foi essa resiliência. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos a ter fé, a ter esperança. Não nossos filhos, nossas crianças, né? Às vezes na consulta, eu atendo bastante adolescente e a gente está vivendo uma época de muito pouca esperança para os adolescentes. Então, eles têm tudo, eles têm pouco desejo. Você vê crianças, às vezes, crianças, né? Eles são sempre crianças. 15 anos, eles. Tchelô, não sou criança. Mas tem 14, 15 anos, já fizeram um monte de coisa, né? A gente está vendo um acesso muito grande a drogas e bebida. A gravidez precoce, né? Meninas que o corpo se formou com 14 anos, 13 anos, já está carregando ali um bebê. Eu vi muito isso lá na Associação dos Médicos, o projeto Menina Mãe, que também é maravilhoso. É lindo. Com as meninas muito novinhas, assim, e você vê bebê carregando bebê no colo, você fala, meu Deus, é uma criança carregando outra, que não tem a menor preparo psicológico, a base familiar, às vezes são abusadas pelos padrastos, têm os filhos com os namorados, tem uma vida totalmente desestruturada. Então, assim, essa coisa da família, essa coisa da gente conseguir passar conceito é muito importante, muito importante. E isso vai desde os 1000 dias, né? Vai desde os lá, 1000 dias. quando ele é um grãozinho de areia, ele já está sentindo, né, Elô? É verdade. Eu acho que a função do estímulo... hoje a gente vê uma grande quantidade de crianças com muitas coisas de plástico, mas pouco amor, sabe? Tem muito brinquedo, tem muito... Às vezes a mãe fala assim, Elô, compro esse negócio da Fisher Price de essa cadeirinha de não sei quantos mil. Eu falo, não, senta no chão. Panela e colher de pau. Minha filha não tinha essas coisas nenhuma. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para esse desenvolvimento das crianças com pouca coisa, o necessário, né, Fê? Sim. Porque a gente vê os adolescentes hoje com várias alterações psiquiátricas, ansiedade estourando, a depressão. Então, quem tem filho pequeno, acho que tem que dar uma voltada para esse antigamente. O excesso de telas. Né? Hoje Nossa, a gente vê... isso é terrível para a vista, para as crianças irritadas, estressadas, tipo, porque tá essa luz, ela é, né? Os jogos são 3Ds, mexe com o labirinto da criança. E jogos o tempo todo, né? Às vezes eu vou passar a visitar lá na Santa Casa, você entra, outro dia tinha um bebê assim, e aí tinha colocado um aramado e tava o iPad assim, e a criança assistindo aquilo. Nossa.
Uma criança pequena não precisa disso, ela precisa de um outro ser humano olhando, brincadeiras. Então, acho que Da a gente tem que dar voz, a da voz, conversa. isso mesmo, as Muito legal. massagens, o toque, o colo, porque colo cura também, né, Fê? A gente passou por uns tempos que, não pode dar colo. Mas por que não pode dar colo? Porque a criança tem que chorar um pouco. Falei, gente, Para colo abrir de o mãe. pulmão. Tudo isso é mito, né? Deixa eu chorar para abrir o pulmão, para ter o pulmão forte. Mas para chorar para quê, Fê? Para as pessoas aprenderem, a gente vai aprendendo, o ser humano aprende. Que eu choro, choro e estou sempre sozinho. Então, é importante você tá ali com o seu filho, né? Ser amigo do seu filho, eu estou aqui. E isso se começa nos 1000 dias. A criação de um adulto saudável, a autoestima, né? Fala para o seu filho como ele é amado, como ele é maravilhoso. Eu acredito muito nesse tipo de atitude. E a gente vê que crianças com esse tipo de criação, elas desenvolvem uma saúde mental melhor. Isso é muito legal. Eu li um pouquinho, vou ler mais sobre isso porque eu achei muito legal. Elô, vamos falar um pouquinho de vacina, que eu acho que isso é um outro tema importante. Tem mães aí, eu dei também uma sapeada em perguntas, e eu vi que muita mãe tem muita dúvida sobre vacina, né? Não é uma coisa de, às vezes, que às vezes a mãe é relaxada. São dúvidas mesmo. A primeira que eu vi que é muito comum é que as mães querem saber se os bebês podem sair de casa sem ter tomado nenhuma vacina recém-nascidos. Pode sair de casa, tem que esperar a primeira vacina para sair. Como que é isso? Porque às vezes também a gente vê, né, julga na rua. Gente, esse bebezinho acabou de sair do hospital, já está na rua. Pode, é perigoso, como que é? As primeiras vacinas, eles recebem na maternidade ou nos primeiros dias de vida, que é a vacina de tuberculose, que é a BCG, e a vacina de hepatite B. Tá. Depois, com 2 meses, tem vacinas importantes, que é coqueluche, difteria, rotavírus. Então, assim, é tudo equilíbrio. Então, a criança vai sair para onde? Para tomar um solzinho aqui na sacada? Pode, dar Embaixo uma do voltinha no prédio. quarteirão, ir na casa da avó que não tem outras crianças. Agora, lugar Tá, cheio, no shopping, a gente tem que esperar as vacinas, né? tá. 3 meses tem meningite, porque quanto mais cedo a gente sai com essa criança, quanto menor a gente mesmo em aleitamento materno, a gente tem um nível de proteção muito baixo. A gente recebe o que a gente recebeu na gestação, o que eu recebo pelo leite materno e vou produzindo os meus anticorpos, que ainda está muito baixo. Por exemplo, a coqueluche. A coqueluche qualquer um pode ter. Então, um adulto saudável vai ter uma tossinha, pode ter até uma febre, mas não é nada muito grave. Só que a coqueluche, ela pode matar um bebê. Então, a coqueluche é uma doença gravíssima, que pode ter alteração cardíaca, neurológica. Então, eu sempre falo, isso é um preço muito alto, sair de casa para um lugar É um cheio, com outras risco. crianças, principalmente. Mas, assim, equilíbrio, para tomar um solzinho, ou dar uma voltinha no quarteirão. Se for para Se não é um promover prematuro, saúde, se for para promover saúde, é isso pode. mesmo, Se for para pode. o lazer dos pais, vamos segurar aí um pouquinho em casa, porque Shopping, primeiro vem o seu buffet, bebezinho, verdade, verdade. Ainda mais né? nesse E tempo de assim, essa Covid, coisa né? de também permitir que todo mundo nos primeiros dias, às vezes as pessoas falam, ai, que mãe fresca. O neném acabou de nascer, não deixa ninguém pegar no colo, não deixa. Isso é importante mesmo. É Esse primeiro importantíssimo. momento, não, todo mundo não ficar pegando no colo, todo mundo não ficar, ai, coisa mais linda, que a gente quer, né? Ai, meu Deus, deixa eu pegar, coisa mais É. gostosa. Ah, mas eu sou chata, Fê. Por É, várias coisas. Sou. Por várias coisas. Primeiro, nessa época de Covid, as visitas ah, têm que ser sim. proibidas mesmo. Outra que a gente tem hoje, rede social, né? Que as crianças têm, põem a foto, né? Agora, a gente tem alguns vírus bem perigosos. Um deles é herpes. 90% das pessoas têm herpes. Só que você está com a imunidade legal, não aparece nada. Só que quando você dá um beijinho no rosto, você dá um beijinho no olhinho, você pode transmitir o herpes Mesmo se e ele não tiver aparente na sua boca. mesmo. E a criança vai ter um quadro grave. Tudo é mais grave no bebezinho.
Então, acho que tem que ser chato, sabe? Uma coisa que a gente vai ficar na pandemia é o álcool gel e o sapato fora de casa, né? Então, Tomara, né? eu Isso acho foi que sensacional. eu acho que a gente tem que manter isso. O quarto do bebê, ali onde o bebê fica, tudo o mais limpo possível, álcool gel e pouco contato. Eu Agora, falo tem, sempre, tem beijinho no algumas pé e no avós que bumbum. falam, tem algumas avós que falam, isso é muito exagerado. Antigamente as crianças já nasciam É, pondo a mão no chão, pondo a mão na boca, que é anticorpo. Então, isso não é. Também era uma cultura, e as doenças também mudaram, né? Então, vieram novos vírus, vieram novos comportamentos. Os alimentos que os pais ingerem hoje são diferentes daqueles alimentos que os nossos avós ingeriam. Então, hoje tem tudo muito mais agrotóxico. E quando você fala nos 1000 dias, uma mãe que esteja com uma vitamina D baixa, uma vitamina não sei o que baixa, com essa certeza. criança não dá para ficar pondo a mão no chão e na boca, porque não é anticorpo. Ela também pode vir com essas vitaminas, mas assim, ela pode vir com um pouco menos de imunidade. Pode. E a gente, apesar do leite materno ser o melhor alimento do mundo, tem um nível de vitamina D muito baixo. Por isso que a gente orienta a complementação. Todas as crianças, a partir dos 7 dias até 2 anos de vida, eles têm que tomar vitamina D. E o sol, né? Porque a vitamina D ela é uma enzima, ela atua muito na imunidade. Mas esse negócio de não deixar ficar no chão, assim, nas crianças maiores, né? Não nos bebezinhos. Eu Sim, acho que é o equilíbrio também, né, Fê? Acho que também não pode criar, não vai mexer em na redoma. nada. Mas é o equilíbrio. O equilíbrio sempre. Agora, eu acho que essa parte do Covid vai mostrar pra gente bastante. Alguns hábitos vão ficar. Então, eu acho que essa parte Tomara. da limpeza de mãos. Eu vejo criança assim pequenininha, né? Antigamente falava bate palminha, né? Agora elas só se dão a mãozinha E para essa coisa de limpar. lavar a mão também, né? Verdade, Lavar muito a mão. Os pais vão pegar esses bebês recém-nascidos, o hábito de lavar a mão verdade. antes, depois, porque o médico ele já tem, né, esse hábito. Tudo que ele vai fazer antes, vai lá na É, piazinha, lava a mão. Que isso se torne um hábito. Deixa eu só responder. Henrique Crumble. Nossa, nome chique. Se a gente não vai sortear o relógio hoje, nós vamos sortear o relógio Invicta. Não é aqui no perfil do Na Palma da Mão, é no meu perfil pessoal, terminando a live aqui com a doutora Elô. Às 10 horas a gente termina a live, vai lá no ao vivo para a gente poder fazer o nosso sorteio. E aí eu já posto para todo mundo o sorteado desse relógio Invicta. O doutor Rodrigo Galo está aqui, parabenizando. Obrigado por estar aqui com a super gente. dentista. Olha lá, super prestigiada você. Sol.cruz, Gabi Negreiros entrou por aqui também. Oi, Gabizinha. Tem muita gente aqui que fala para mim: a doutora Elô é pediatra dos meus filhos. Bom, a gente se conheceu por conta da Milene e ela fala: a Elô é pediatra da Manu. Eu falo: gente, mas a Manu é uma mulher. Como assim? A Manu já tem 20 anos e a Elô é pediatra da Manu, né? Mas é difícil essa transição do pediatra para o clínico. Sabe que eu Né? tenho alguns pacientes, porque assim, o meu pai é pediatra, né? E então eu comecei um consultório quando eu estava no R2. Então eu vou fazer 20 anos de consultório esse ano. Então eu já peguei alguns pacientes maiorzinhos. Quando você vai mandar para o clínico, Fê, é diferente, porque o clínico, o pediatra está inserido lá na escola, eles trazem boletim, eles vêm te falar do namorado, você tem uma outra relação. É difícil a transição. Ainda mais que eu trabalho como reumatologista infantil, né? Então, Sim. são pacientes assim que você acompanha até os 18 anos. Quando eles vão para a clínica, falo, gente, É tudo diferente, é doutora. Bom, a gente estava falando aí das vacininhas, então pode sair desde que tenha aí todos os seus cuidados e passado esses 2 meses que começa a tomar as tá. vacinas. Tem muita vacina, tem muita vacina não. Tem vacina que não é gratuita, vamos colocar assim, teria que ser tomada em clínicas particulares. Todas as vacinas são importantes, né? Todas. E mesmo essas que o governo não oferece,
é importante que sejam É. tomadas. A gente tem aqui no Brasil, Fê, um dos melhores calendários do mundo. Ai, Poucos países têm tantas vacinas gratuitas. Então, as vacinas, elas têm algumas diferenças. Por exemplo, a do governo de pneumonia são contra 10 tipos. A particular contra 13 tipos. Mas os 10 principais tipos de pneumococo estão ali. que circulam, Mas que você está circulam. prevenido por ali. Mas uma única vacina que o governo não paga, é uma vacina bem interessante, é a meningite B. Essa o governo não paga ainda. Mas você está falando da importância, né? A gente está tendo sempre evolução no calendário. Dos 11 aos 12 anos, Fê, entrou agora a vacina de meningite ACWY, que ela não era do calendário do governo, agora ela está, das crianças de 11 a 12 anos. Então é importante não perder, porque eles só estão fazendo nessa faixa etária. Tá, e antes E era como? antes era particular. Antes era particular, Então, agora ela entrou no calendário. dos Tá. 11 aos 12 anos. Porque a gente começou a ver que a meningite, infelizmente, é uma doença que é bem comum e extremamente grave. Né? Ela pode ser uma tragédia numa E família. é uma bactéria, é um É uma vírus, bactéria. é uma bactéria e ela transmite Muito pelo fácil. ar muito fácil. E é uma bactéria de orofaringe. Então, como os adolescentes acabam, né, são mais aglomerados, né, acabam se beijando, tendo mais contato, bebe uma coisa no copo, o outro pega, né, Fê? É uma faixa de risco para meningite. Então, é uma doença gravíssima, uma vacina excelente, não pode perder. Eu tenho muita pena quando eu vejo uma carteira de vacina incompleta, porque as vacinas mudaram o mundo. A gente está vivendo o que é não ter uma vacina, Fê. Sim. E assim, em criança, a gente tem uma doença tão grave ou mais grave que o Covid, que é o sarampo. Né? A gente Nossa, já nem conversou. fale que essa semana a gente comentou sobre isso, você colocou aí no comentário que era importante. Eu falei, se minha mãe estiver vendo, Baixíssima. amanhã ela vai me azucrinar. Pois eu entrei em casa, minha mãe, eu falei que você não teve sarampo, você fica em casa, voltou esse negócio. E ela tem pavor, que para adulto também é bem mais complicado, que eu não tive quando criança, mas tomei agora, acho que faz 1 ou 2 anos, a vacina do sarampo. Mas ela voltou, né? Não, e assim, sarampo era uma doença que a gente não via mais. Eu não vi sarampo. Fui ver o ano passado na Santa Casa, quando teve aquela epidemia. Então é muito triste ter uma doença que tem vacina e uma criança poder, às vezes, ter uma pneumonia ou mesmo morrer porque você não fez uma vacina. Outra vacina importantíssima, Fê, é a HPV. A HPV é uma vacina, segundo E os era maiores caríssima, cânceres. não era É, disponível. cara. Mas agora ela já é disponível uma dose, Sim. não é? Não, são 2 doses. A A partir dos particular 9 são 3 doses, né? é. E assim, a gente tem 20% de cobertura de HPV. Então, às vezes, eu não consigo entender. Quando começa, eu falo, vocês têm que fazer a vacina, porque você pode estar protegendo a sua filha, pode não estar protegendo sua filha e o seu filho para uma vida adulta saudável e não Que são tem os cânceres de cabimento. colo de útero, de reto, de boca até De pode dar, né? boca, com Por certeza. O conta da HPV, transmissão é mucosa, não é isso? O HPV é uma isso. transmissão de mucosa, é muito comum na adolescência, que é quando eles estão tendo os primeiros contatos, seja no beijo, e aí ele pode ser em menos quantidade através de um copo, mas também pode, Mas e o né, Elô? HPV, ele passa por pele íntegra. Não precisa ter um corte, não é como o HIV que precisa ter um machucado. Então tem Não. que. A Gabi tá falando que ela deu HPV para a filha dela. A filha dela é Ótimo. adolescente, aí é muito legal. E a Dais, o meu neto, tem 13 anos, é autista. Vacinação igual. Vacinação Você é tudo sabe, igual? tudo igual. A gente, assim, as fake news e elas podem Ela tá derrubar. perguntando, devo vacinar para HPV? Deve. Deve, porque às vezes um copo, alguma outra Deve coisa, sim. né, pode... Mas uma das grandes fake news da medicina foi a ligação de autismo com vacinação, né? A gente teve uma queda
teve um médico inglês, né, que mostrou autismo relacionado à vacina do sarampo. E isso derrubou a vacinação em muitos lugares. Isso foi comprovado que era mentira, ele perdeu até o registro de médico. Mas é uma coisa que a gente sempre luta. Então, vacina não dá autismo. Isso é Não comprovado, dá. não dá autismo. A vacinação Tá. deles é igual. E a gente está na época da vacina de influenza. Então, hoje, como teve uma baixa a procura, ela está liberada para todas as faixas etárias. Então, tem que fazer sim. É importante que os pais tenham esse compromisso, né, desde recém-nascido. A gente sabe que às vezes hoje em dia tem muita mãe que está aí solteira, logo que acabam tendo nenê, são abandonadas pelos parceiros, ficam sozinhas. Mas a saúde da criança é importante que cuide desde pequenininho, porque o trabalho vai ser menor quando crescer. Então, né, todos os problemas que pode aí resolver quando criança, você está evitando. Porque, por Com exemplo, eu não certeza. sei, a minha mãe sempre me falou que a vacina do sarampo para criança, ela tinha muito mais efeito que tomada em adulto. Isso é verdade? Você vai perdendo a força dessa vacina? Ou Não, é coisa não. de mãe que quer assustar a filha mesmo? Não, é que algumas vacinas, a gente pode ter vacinas com vírus ou a bactéria morta, por exemplo, gripe, meningite. Então, são vacinas que você pode fazer para todo mundo. Algumas vacinas a gente fala que são atenuadas. Então, Tá. sarampo, a vacina de catapora, o poliovírus, aquela gotinha. Então, o vírus está lá, mas está mais fraco. Então, alguns pacientes que têm alguma imunodeficiência, ou são pacientes que têm alguma certa idade, a gente não faz essas vacinas. Mas Tá. a eficácia delas é um pouco menor no paciente imunossuprimido, mas, de maneira geral, elas dão o mesmo efeito. Principalmente as Você falou inativadas. da polio, a gente vê muito esses clubes de servir, o Rotary, né? Tem muitas campanhas de vacina da polio, né? É uma doença ainda muito presente? Graças a Deus, não, né? Mas é uma vacina, é uma doença gravíssima. Uma geração de pessoas ficou com uma sequela motora. É uma doença gravíssima. E é uma doença de notificação compulsória, né? Em todo hospital vai estar lá, né? Paralisia flácida, porque a gente tem muito medo. Hoje a gente vê alguns casos, né, na África, né, em locais com um saneamento muito ruim, porque o poliovírus ele tem a transmissão fecal oral, mas ela é uma vacina que até voltou na moda agora falar, porque o Sabin, quando ele fez, ele doou a patente para a humanidade, né? Então, estava essa discussão em relação à vacina do Covid, que parece que não vai ser assim, né? Não vai A ser patente doada para a não vai ser humanidade. doada. Patente. Vai custar Mas, muito caro. mas é uma vacina que assim, salvou uma geração de pessoas, né? É uma doença extremamente grave. A gente está num país livre de pólio, mas a gente teve já o alerta que a aderência está baixa. Então, se vem um paciente, hoje com a globalização, o Covid aí mostrou que a gente pode ter uma doença num lugar e em horas você tem no mundo inteiro. Então, se a gente tem uma cobertura baixa para pólio, Fê, a gente vira uma zona de risco para ter uma Tá. doença grave assim. Na realidade, a gente tem que estar todo mundo bem vacinadinho. Não Verdade. adianta aí como o nosso querido web espectador que está um pouco tenso aqui falar que tem que tomar caldo de cana ou cachaça, porque isso infelizmente não vai curar É, ninguém. A gente tem que ter muito compromisso com o que a gente fala é na hora verdade. quando a gente trata de saúde, porque esse é um tema muito importante, né? E apolítico, porque a gente está falando de vidas, né, Elô? Verdade. E a gente está falando de seriedade, de compromisso, de pessoas como você que enfrenta diariamente no seu plantão, né? Tá aí cansada, chegou de um plantão, tá aqui se dedicando para falar e levar informação para as pessoas. Então, assim, é o respeito que a gente tem que ter por esse assunto que é extremamente importante. A Verdade. vacinação, ela salva uma humanidade mesmo. A gente está vendo que se a vacina do coronavírus demorar todo esse tempo que se falava no início, né, enquanto
o asno do nosso presidente falava que era uma gripezinha, se demorasse mesmo todo esse tempo que ele fala, a gente podia exterminar uma nação por conta desse vírus tão letal e que ainda tem pessoas de cérebro tão atrofiado que acham que realmente é uma gripezinha. Então, a importância da vacina, ela não tem nem o que falar, né? Não, não tem o que falar. Eu acho que, assim, é sempre um desserviço. Então, pode tomar o caldo de cana, mas você faz a vacina. Mas às vezes a pessoa já toma o caldo de cana e vem participar dos programas, então já está aí meio fora da casinha. Mas isso não desestabiliza a gente de forma nenhuma, porque a gente tem todo um com compromisso certeza. com o nosso trabalho. Você é uma pessoa extremamente reconhecida, tem um trabalho muito lindo, volto a dizer. É uma honra estar aqui hoje com você. Várias pessoas me pedem para trazer você sempre. Olha, traz Elô, porque ela fala, você fala, né, Elô, de uma forma. E eu acho que a gente tenta trazer aqui no Na Palma da Mão para todos os assuntos. Essa semana a Michelle esteve aqui falando sobre violência doméstica. E a gente tenta trazer pessoas que falam num vocabulário que todos possam entender. A democracia, né, do vocabulário, de poder chegar e atingir desde aquela classe mais simples até os mais intelectuais, né? Então, eu acho que isso é muito legal, quando a gente tem pessoas como você que podem estar aí trazendo para a gente informações preciosas, como os 1000 dias. Eu achei demais, eu não sabia disso. Quando você colocou lá, eu falei, gente, que vergonha, o que são 1000 dias? Rapidamente, graças a Deus, temos o Google aí, e eu fui ver o quanto é importante e quanto hoje é um protocolo, né? Então, É verdade. É muito bacana. Não, e é legal também, Fê, a gente poder falar, porque eu acho que a gente tem que trazer a família para o cuidado. Então, é importante a pessoa saber por que é importante vacinar, por que é importante estimular, por que é importante amamentar. E se não der para amamentar, a gente está aqui também para tirar a culpa da mãe, né, do pai. A gente eu acho que hoje a gente tem que criar um ambiente favorável para um crescimento tanto do ponto de vista físico, mas também mental das crianças. Então, eu acho assim, eu sempre penso, se eu puder mudar a vida de uma criança por dia, para mim, já é o meu propósito. É o que a gente fala. A gente aqui na terça-feira, quando eu terminei a live com a Michelle, eu falei assim, Miss, se a gente conseguiu tocar uma mulher que ainda hoje é vítima de violência doméstica, valeu o meu ano de trabalho, né? Porque a gente está aqui para isso, para tentar colocar na cabeça das pessoas a importância do cuidado com a vida. Elô, a gente está indo para os últimos 8 minutos aí de programa, passa muito rapidinho com você. Eu não sei se a gente deixou de falar alguma coisa muito importante que a gente possa que eu possa ter deixado passar, mas eu queria que você falasse aí de uma forma geral para a gente poder encerrar o que a gente precisa. Nós estamos no inverno, né? O surto está aí ainda do coronavírus, muitas pessoas acharam que diminuiu. Eu tenho acompanhado os boletins da Santa Casa, essa flexibilização me parece que voltou a crescer um pouquinho, ainda que pouco, voltou a crescer um pouquinho. Hoje no jornal A Tribuna mostrou um crescimento de acho que 1,5% ou 15% de óbitos. Então, assim, o que a gente pode estar falando aí para as mães com relação às crianças que estão também angustiadas com o possível retorno às aulas, né? Eu acho que o retorno às aulas, eu acho que ainda está A gente tem mais perguntas do que respostas ainda, né? A gente está vendo como é que vai ser essa logística. Algumas crianças que estão adaptadas no online, eu não sei se elas não vão ficar no online esses 3 meses que faltam. Eu acho que vamos aguardar até setembro, né? As pessoas perguntam, você vai mandar a Malu? Fala, olha, se fosse hoje eu não ia mandar. Não? É a pergunta, não. Hoje eu não mandaria. Muitas mães já falaram para mim, os meus não vão voltar esse ano. Então, eu acho assim que depende de cada caso a caso, né, Fê? Tem mãe que trabalha e não tem onde deixar a criança. A gente viu o problema do abuso e às vezes falta do que comer mesmo. Tem muitas crianças que comem na escola, né? Não, isso é um assunto que a gente tem que ver também. E desnutrição é terrível. Eu acho que caso a caso, né? As crianças asmáticas, as crianças querendo ou não, as crianças menores, como a gente vai deixar
impedir esse toque, o distanciamento social, o uso de máscara. Então, mas por outro lado, o distanciamento também prejudicou bastante as crianças com autismo, que também é um assunto que eu gosto bastante de estudar, né? As crianças perderam bastante, as crianças com autismo, elas estão tendo Sim, é por muita causa da dificuldade. socialidade, né? Elas não têm, elas precisam desse convívio, né? Então, eu acho que assim, esse é um assunto, a volta da escola, eu acho que ainda vai, a gente vai ter que Vai ser esperar, polêmico. vai ser polêmico. Eu acho que algumas mães não vão mandar e eu acho que hoje eu não mandaria. É meio que como o home office, né? Quem pode fica em casa, Então, né? Seria mais ou menos isso. Quem tem condições de fazer de casa o seu trabalho, que dá para desenvolver esse então, trabalho, que fique. Então, as mães que têm uma estrutura de internet boa, que têm um computador, que têm tempo para estar ali ensinando, que os filhos não têm então, problema de saúde, que esses filhos possam ficar em casa até para dar é, espaço, para não aglomerar a sala, porque pelo que eu entendi, as escolas também vão manter vão os dois ser. formatos, né? Eu acho que vai Então, ser uma coisa meio híbrida mesmo, online, alguns presenciais. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos. ai, olha, Elô, mais uma vez queria agradecer demais a sua participação aqui no Na Palma da Ah, Mão. Você obrigada, sabe eu que o nosso adoro, vejo canal. sempre, você sabe. É um Você prazer estar sabe, aqui. você sabe que o nosso canal está sempre aberto a você. Quero Obrigada. agradecer demais também toda essa galera que participa diariamente com a gente aqui. São grandes amigos queridos que eu não canso de falar que eu tenho honra de tê-los aqui comigo e que todos os dias vêm aqui. Eu falo, é muito engraçado que eu falo, tem tanta coisa bacana, né, para a gente competir hoje na internet e tal. E essa turminha aqui, a gente formou uma grande família que diariamente esse pessoal entra aqui e É verdade. né? Então você tá aqui quase todo dia com a gente, Yolanda, Gabi, tem muita gente aqui, Marli, que todos os dias estão aqui com a gente, o tio do Pastel 013 que tá aí, O tio do olha, pastel. o tio do Pastel, todo mundo me liga e fala, olha, já pedi o pastel do tio do Pastel, é delicioso. Então, assim, é muito bom saber que a gente formou, dentro desse período de pandemia, dentro de casa, a gente pôde trazer um quadro onde a gente criou um grande grupo de amigos. Ó, o Aldo Santos, que participa aqui de lives, sempre com a gente, é Aldo, advogado lá da super pai, super super, presente. super demais. Eu acho que se 50% dos pais fossem tão presentes, o homem, né, na vida dos seus filhos como o Aldo, olha, sensacional. Ele fala A Gi que parabéns mora pela na live. África. Quem? A Gi que tá aqui, ela tá na África. Ai, Tá que morando, é. demais! Muito legal. Olha, Ju, enfim, todo mundo aqui que participou com a gente hoje. Elô, muito obrigada. Queria que você falasse aí um pouquinho para a gente antes da gente encerrar. Ah, eu acho, Fê, que eu acredito muito nessa criação com amor, apego. Eu acho que assim, o mundo precisa de amor mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, né? Eu acho que uma pessoa que fala mal da vacina já é uma pessoa que não dá nem para ler o resto. Porque, infelizmente, essas coisas, uma família que não tenha muito conhecimento e deixar de fazer vacina, por exemplo, a vacina de rotavírus, ela tem tempo para ser feito. Se você perder a vacina naquele momento, Fê, você perdeu e infelizmente aquela criança não pode receber depois de alguns meses. Então a gente tem que ter responsabilidade nas informações e criar nossos filhos com muito amor, porque nosso mundo vai precisar, principalmente depois dessa pandemia, que graças a Deus já está passando, e a gente vai ficar todos juntos de novo. Fê, Se Deus obrigada pelo quiser, eu falo que eu convite. não vejo a hora da gente poder reunir numa grande festa na Praça Independência, como se fosse final de Copa, todo mundo É, podendo se abraçar, se beijar, comemorar. E que bom que a gente é feliz, que a gente não é frustrado, que a gente não é pequeno e que a gente tem esse sorriso no rosto e que a gente não se incomoda com as pequenices do mundo, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo teve os seus 1000 dias bem é. favorecido, né? Nós temos, graças a Deus, mas nem todo mundo teve isso. E mandar um beijo para as meninas da Santa, terceiro E, segundo J, que é o isolamento Covid. Nossas guerreiras mesmo, a gente está lá todo dia lá, se uma ajudando a outra, só mulherada,
É Um verdade, orgulho vocês são grandes guerreiras mesmo, viu? Só mulherada, Parabéns, Fê. Elô, parabéns a você e toda a galera do Hospital Santa Casa, de todos os hospitais, É vocês verdade. são os nossos super-heróis, todas as áreas, né, que estão ali dando suas vidas, deixando seus lares por nós. 20 segundos, ó, beijo grande para você e para todo mundo que eu amo que está aqui com a gente. E olha, foi demais estar aqui com você. Ainda que a gente tenha tido alguém nos desagradando, mas Ah, foi só um Fê, muito detalhe. amor, muito amor.